Jon Bones Jones é o nome que define a palavra domínio no MMA. Com nocautes devastadores, finalizações cirúrgicas e uma carreira repleta de momentos lendários e controversos, Jones já garantiu sua marca no octógono de forma brutal e inesquecível. E hoje comigo você vai reviver os 10 momentos mais brutais da carreira de Jon Jones dentro do octógono, e eu espero que você esteja pronto para assistir a golpes impiedosos e performances lendárias que consolidam o legado de Jon Jones dentro do UFC como um dos maiores de todos os tempos, se não o maior. Então vem comigo para assistir ao top 10 momentos mais brutais de Jon Jones no UFC. Momento número 10, Jon Jones versus Cormier 1. Daniel Cormier, sem dúvidas, foi o maior rival de Jon Jones ao longo da sua carreira, tendo sido, na minha opinião, o maior responsável por elevar o nível de Jon Jones enquanto lutador. Cormier provavelmente foi o cara que mais desafiou Jon Jones a melhorar no octógono, e acredito até que forjou parte da persona de Jon Jones enquanto lutador. E aqui eu tô falando naquela parte onde Jon Jones gosta de se desafiar naquilo que o seu adversário é melhor do que ele. You said you could take me down 100 times out of 100 times, right? And that's what you're going to do, right? I challenge you to get me down 5 times in that 5-round fight. You won't be able to do that. Maybe you will get me down once. I believe in my whole heart that I'll get you down too. But the difference is, when I get you down, your face will open up. There is nothing you can do to stop me from coming at you round after round with the most malicious techniques I know. You will lose this fight, Daniel Cormier. I want you to believe it. Every ounce of training you put in leading up to this fight will be a waste of your life. Já que no papel, Daniel Cormier era o wrestler dominante numa luta contra Jon Jones, e o que se viu foi justamente o contrário. Cormier sendo derrubado em inúmeras oportunidades diante de um Jon Jones que se sentiu muito à vontade no jogo agarrado contra o adversário. E fez Daniel Cormier se sentir frustrado por ser dominado na sua melhor valência naquela luta, coisa que até então não havia acontecido com o americano. Momento número 9, Jon Jones versus Stipe Miocic. Galera, aqui é o Jon Jones na sua segunda aparição na versão peso pesado, que nos mostrou lampejos do melhor Jones do meio pesado, talvez numa velocidade um pouco menor, mas vimos que aquele talento que reside no Jon Jones continua ali e que provavelmente trará muita dor de cabeça para os adversários enquanto se encontrar no peso pesado. Jon Jones simplesmente brutalizou o bombeiro Boa Praça, colocando requintes de crueldade em cada golpe desferido. Cada golpe desferido pelo Jon Jones tinha a intenção de machucar, e machucar muito o Stipe Miocic. E me atrevo a dizer que nesse quesito ele conseguiu êxito, porque no terceiro round o árbitro foi obrigado a parar a luta e decretar vitória de Jon Jones por nocaute técnico sobre o maior peso pesado do UFC até então. Momento número 8, Jon Jones versus Stephan Bonnar. Essa foi a primeira luta de Jon Jones que eu, Alexandre Lemos, assisti. E juro pra vocês que quando eu vi esse golpe aqui, eu pensei, esse cara é muito diferente. Wrestling, Jiu-Jitsu, Muay Thai, athletic, young, suplex, dynamic, a Greco-Roman All-American. E também quando vi esse golpe aqui, eu pensei, eita porra! Here it is, watch the elbow, ba-blam! And Bonnar just drops. Look at Joe Silva. Oh my goodness! I think he might be just a little bit of a fan of the sport too. E foi nessa luta, nessa aparição que ao final da luta eu tinha certeza que estávamos diante do peso pesado mais brutal que havíamos visto até então, pela maneira que ele lutou contra o Stephan Bonnar e tirou absolutamente o veterano para nada. E o futuro mostrou que a opinião estava certa e logo depois vimos Jon Jones varrer o mundo da luta como nunca havia acontecido antes. Momento número 7, Jon Jones versus Glover Teixeira. Aqui o Jones, apesar de maior e com maior envergadura do que o Glover Teixeira, fez questão de lutar na curta distância, onde seria um território melhor para o Glover, e brutalizar o brasileiro. Além de uma chuva de cotoveladas que Jones distribuiu na cara do Glover Teixeira, no jogo de grappling, que é a parte mais forte do Glover, Jones mostrou que existem níveis no wrestling a serem respeitados e nenhuma tentativa de queda do Glover obteve êxito. Pelo contrário, o Glover foi derrubado pelo Jones todas as vezes que Jon Jones quis derrubá-lo. No jogo do clinch, Jon Jones fez uma chave à la Hélio Gracie, defesa pessoal, deslocando o ombro de Glover Teixeira logo no início da luta, e ao longo de todos os rounds bateu muito no brasileiro, mostrando uma superioridade que mais uma vez me deixou muitíssimo espantado, pois nessa época, que era o ápice do Glover, ainda assim a disparidade entre ambos se mostrou
imensa. E parece que absolutamente nada do que Glover tinha para oferecer seria ameaça para John Jones. Galera, é bizarro a gente pensar que logo assim que John Jones saiu dos meio pesados, o Glover mais velho e não tão forte quanto na época em que lutou com John Jones se tornou campeão dessa categoria. Significa dizer que a distância de Jones para os demais adversários era tão grande que ele fazia com que aquela categoria fosse dominada por ele e se tornasse algo previsível a ponto da gente falar: John Jones vai vencer fulano de tal na luta de hoje. Pensar por esse prisma faz com que o John Jones seja mais brutal ainda. Simplesmente bizarro demais. Momento número 6, John Jones versus Gustafsson 1. Esse foi o primeiro perigo real que vimos John Jones passar dentro do octógono na categoria dos meio pesados. E foi nessa luta que os olhos mais atentos também descobriram o quão artista o John Jones é ali dentro. Digo isso porque justamente nos rounds decisivos, nos rounds de campeonato, John Jones simplesmente soltou o jogo, começou a girar e dar cotovelada, fazer golpes imprevisíveis até então e dominou as ações sobre Alexander Gustafsson. Gustafsson quedou John Jones, dominou parte da luta em pé, é um cara tão alto quanto o Jones, mas ali ficou claro que por mais que você tenha as valências necessárias para vencer do John Jones, nunca será uma tarefa fácil se estivermos falando de um John Jones treinado, no ápice da sua juventude e com toda a motivação necessária para entrar ali e fazer o que tinha que ser feito. Momento número 5, John Jones versus Gustafsson 2. E se havia alguém com dúvida com relação à vitória de Gustafsson sobre Jones e o quão páreo Gustafsson seria para John Jones no reencontro, e se havia a possibilidade de Gustafsson nesse reencontro sair com a mão erguida, essa dúvida foi por terra quando John Jones fez uma apresentação digna do título desse vídeo e mostrou uma das suas performances mais brutais contra alguém que tem ameaçado seu legado dentro do octógono, simplesmente nocauteando Gustafsson com suas armas mais poderosas, que são as suas cotoveladas, e não deixando dúvidas para ninguém sobre quem era o maior meio pesado até então. Momento número 4, John Jones versus Daniel Cormier 2. Conforme dito no vídeo anterior, todos que ameaçaram o legado de John Jones e tiveram a oportunidade de reencontrá-lo no octógono foram fatalmente brutalizados por ele dentro daquela jaula. E aqui eu me refiro a Gustafsson e a Daniel Cormier, que nesse encontro provou um dos piores castigos já impostos a um adversário por John Jones. Ali foi canelada na cabeça, soco no corpo, tentativa de banda, voadora, jogou no chão, cotovelada. Meu amigo, foi um show de pancadaria que no final das contas acabou com Daniel Cormier apagado dentro do cage e logo em seguida chorando numa entrevista com Joe Rogan. He has absolutely no reason to hang his head. He has been a model champion, a model husband, a model father, a teammate, leader. And I aspire to be a lot more like that man, because he's an amazing human being. Estamos falando de Daniel Cormier, um cara que sequer passou sufoco contra qualquer adversário na categoria dos meio pesados, exceto John Jones. Eu digo, ninguém, absolutamente ninguém nos meio pesados até hoje chegou perto de vencer Daniel Cormier. Mas quando falamos de John Jones, esse mesmo Daniel Cormier foi simplesmente surrado no seu segundo encontro. Isso é pra gente ver o quão brutal era esse cara no prime dele. Assustador. Momento número 3, John Jones versus Quinton Rampage Jackson. Eu confesso a vocês que nessa luta foi a primeira vez que eu vi um lutador da elite do UFC reclamando com o juiz: "Ei, ele tá me batendo". Sim, foi justamente isso que Rampage fez em um momento da luta contra John Jones, quando ele se viu sendo atacado com aqueles chutes no joelho que o John Jones gosta de aplicar. É um chute que dificilmente você consegue defender se o oponente estiver na distância certa, mas é do jogo, não adianta reclamar. E aqui o recado pro Rampage é: meu amigo, você escolheu isso pra você. Você escolheu dividir suas horas de trabalho contra um psicopata igual o John Jones, dentro de uma jaula, disputando quem gera mais dano um no outro. E esse cara simplesmente não mede esforços para gerar dano contra os seus adversários, a gente sabe disso. Então foi chuva de pisão no joelho, humilhação, grappling e finalização. Poucas vezes dentro do UFC vimos uma apresentação do Rampage onde ele se mostrava frustrado, arrependido de dividir o octógono contra o seu adversário. Certeza que o Quinton não gosta de lembrar desse dia. Momento número 2, John Jones versus Lyoto Machida. Confesso a vocês que o primeiro round dessa luta me deu esperança de, pela primeira vez até então, sonhar que por algum motivo estávamos vendo uma ameaça real a John Jones. O timing e a velocidade do Lyoto no primeiro round me deram a esperança de ver que John Jones não conseguiria encontrar o jogo certo para lutar contra o Lyoto. Mas lê do engano.
No intervalo entre os rounds, o Greg Jackson deu uma instrução muito precisa pro John Jones, que seguiu a isca e pegou Lyoto no que o Lyoto fazia de melhor, o contragolpe. Se bem me lembro, o Jones fintou que daria um chute, esperou o Lyoto atacar e contragolpeou por cima do golpe do Lyoto. E a partir dali se iniciou o martírio que seriam os minutos depois, após o Lyoto ter recebido esse contragolpe. A partir dali foi uma avenida aberta no rosto, sangue pra tudo que é lado, visão turva do Lyoto por conta do sangue e um atropelo por parte do John Jones que culminou numa das finalizações mais brutais que nós já vimos até hoje dentro do octógono. O Lyoto Machida caiu no chão, parecia morto, ele apagou literalmente com o olho aberto. Foi uma cena chocante, confesso a vocês. A cena do John Jones soltando o corpo do Lyoto, deixando cair no chão, talvez seja uma das finalizações mais brutais que nós já vimos até então no octógono. Por isso, ocupa o segundo lugar dessa lista. Momento número 1, ocupando o primeiro lugar da lista de apresentações mais brutais de John Jones, foi John Jones versus Maurício Shogun Rua. Galera, nessa luta, John Jones se consagrou como o campeão mais jovem na história do UFC a deter um cinturão. Sim, ele é o campeão mais jovem. Por mais que Vitor Belfort se intitule o campeão mais jovem do octógono, e ele tem até um ponto porque ele foi o campeão mais jovem do UFC, porém em torneio, John Jones foi o campeão mais novo a colocar um cinturão. Recorde que até hoje não foi quebrado. Mas o Vitor alega, o meu recorde de campeão mais jovem também não foi quebrado. Na minha época não tinha cinturão. No mesmo dia em que Vitor Belfort estreou, Dan Severn e Mark Coleman disputavam o cinturão da categoria logo após a luta dele com Scott Ferroso. E sobre o fato de até hoje Vitor não ter o recorde quebrado é porque não existem mais torneios, óbvio. Assim como alguém deve deter o número de mais cabeçadas dentro de uma luta de MMA e vai continuar detendo esse recorde, porque não existe mais cabeçada na luta, gente. Então sim, havia cinturão naquela época, existe cinturão até hoje e até que alguém quebre o recorde de campeão mais jovem a deter um cinturão, esse recorde continua sendo de John Jones, ao vencer Maurício Shogun numa das apresentações mais brutais que nós já vimos nos esportes de combate. E eu digo isso porque Shogun vinha do lendário Pride, onde se valia tiro de meta, se valia quase tudo. E nem nas lutas mais brutais do Pride imaginaríamos Maurício Shogun pedindo para parar de apanhar, batendo no chão, de tanto que era castigado por John Jones ao longo da luta. Shogun nessa época detinha o cinturão do UFC, vinha de um nocaute sobre Lyoto Machida, que até então era indecifrável, mas ao bater de frente com a jovem promessa dos meio pesados, simplesmente sucumbiu de maneira assustadora. Ali, pela primeira vez, víamos um campeão dar 3 tapinhas no chão pedindo para parar de apanhar, um campeão do calibre de Maurício Shogun, e começávamos a ter uma ideia do que vinha por aí na era John Jones. Galera, definitivamente ali todos se renderam à genialidade e à brutalidade desse cara, que hoje é considerado o GOAT do MMA. Eu resolvi fazer esse vídeo para que nós tenhamos uma dimensão de que o tempo chega para todos. Hoje, é óbvio, o John Jones não é o mesmo Jones dessas apresentações que acabamos de ver. Mas esse cara, no ápice dele, até hoje, em comparação a qualquer outro lutador no ápice, fica difícil de se colocar na mesma prateleira, porque ele simplesmente detonou todos os seus adversários. Do menor ao maior calibre, do mais novo ao mais veterano, do melhor wrestler ao melhor striker, todos sucumbiram diante do John Jones, falem o que quiser. Mas me diz, você acha que John Jones é o cara mais brutal que já pisou no octógono? Concorda com esses 10 momentos mais brutais ou acha que eu deixei algum momento de fora? Coloque aqui nos comentários a sua opinião e deixe uma opinião para que um próximo vídeo seja feito. Toda semana a gente vai lançar um top 10 e é óbvio que a gente quer fazer o melhor material possível para vocês. Beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima.